Vivemos rodeados de respostas rápidas, mas talvez o mais importante na vida seja aprender a fazer melhores perguntas. Eu sou Alberto Azevedo e este é o podcast Entre Perguntas. Cada vez encontro mais pessoas que vivem como se ainda estivessem à espera de alguma coisa. Aqui a pergunta é simples: quando é que a tua vida começa? E talvez respondas imediatamente: mas a minha vida já começou. Será? Ou será que tens vivido como quem está sempre a preparar-se para viver, sem nunca chegar verdadeiramente a começar? Há uma frase que ouvimos muitas vezes: segue o teu coração. E eu sempre achei graça a esta frase, principalmente porque o coração nunca teve agenda. Tu nunca acordaste de manhã e ele disse: olha, hoje às 3 tenho uma reunião importante contigo. Na verdade, quem costuma organizar a nossa vida é outra personagem. É o medo. E o mais curioso é que quase nunca se dá por ele. Quando pensamos em medo, nós imaginamos, obviamente, situações extremas. Um assalto, um acidente, um precipício. Mas esses medos são fáceis de reconhecer. Os difíceis vestem roupa normal. Chegam disfarçados de prudência, de bom senso, de responsabilidade, de agora não é a altura. Conheces esta? Depois logo vejo. Traduzindo, tenho medo, mas ainda não lhe quero chamar esse nome. Há decisões que nós demoramos anos a tomar. E não é porque sejam difíceis, mas porque enquanto não decidimos, não precisamos de lidar com as consequências. E é curioso, às vezes dizemos que estamos à procura da resposta, mas no fundo nós já sabemos qual é. Só estamos à espera de ganhar coragem para a ouvir. E ao longo dos anos eu tenho ouvido e conhecido histórias e pessoas extraordinárias. Mas há uma coisa que se repete: quase ninguém se arrepende das decisões difíceis que tomou com consciência. Arrepende-se muito mais das conversas que nunca teve, das oportunidades que deixaram passar, do pedido de desculpas que ficou por fazer, da vida que se foi adiando. E o medo tem uma característica fascinante: ele é extremamente criativo. Ele consegue convencer-nos de ficar exatamente onde estamos e que isso é a opção mais segura, mesmo quando nós já somos infelizes naquele sítio. É como alguém que vive numa casa a cair aos pecados. Chove lá dentro, as paredes estão rachadas, as portas já nem fecham, mas continua a dizer: pelo menos eu conheço esta casa. É brutal. E há pessoas que se mantêm anos neste processo. Sabes qual é uma das frases que eu mais ouço? E se correr mal? Claro, é uma pergunta legítima. Mas eu reparei numa coisa: raramente fazemos a pergunta ao contrário. E se correr bem? Porque será que o nosso cérebro passa tanto tempo a imaginar catástrofes e tão pouco tempo a imaginar possibilidades? E há uma ideia que me acompanha há anos, que é: a coragem não aparece antes do medo. A coragem aparece apesar do medo. Se esperarmos deixar de ter medo, provavelmente nunca fazemos nada. Aliás, quem diz que nunca tem medo, ou está a mentir, ou ainda não saiu verdadeiramente da zona onde tudo é conhecido. E eu gosto muito de pensar na coragem de uma forma diferente. Não é necessariamente um gesto heroico, mas é nas pequenas decisões. A coragem de pedir ajuda, a coragem de admitir que erramos, a coragem de dizer não sei, a coragem de mudar de opinião, a coragem de deixar de fingir que está tudo bem, porque às vezes a maior demonstração de força é precisamente deixar de representar. E há uma armadilha de que quase ninguém fala: esperar pela certeza. Porque há pessoas que dizem: quando eu tiver a certeza, eu avanço. Pois, eu tenho uma má notícia. A certeza absoluta é uma péssima gestora da agenda.
Porquê? Porque ela nunca aparece. A vida faz-se quase sempre com informação incompleta. Nós escolhemos, erramos, aprendemos, voltamos a escolher e é assim que crescemos. E sabes o que é que eu acho? O contrário da coragem nem é o medo. É deixar que o medo tenha sempre a última palavra. Porque sentir medo todos sentimos. A questão é, quem é que está ao volante? Quem é que conduz a tua vida? Imagina que daqui a 20 anos olhas para trás, que história gostavas de contar? A da pessoa que esperou pelo momento perfeito? Ou a da pessoa que mesmo a tremer deu o primeiro passo? Nós ao longo desta temporada fizemos muitas perguntas. Falámos de amor, de infância, de identidade, de família, de pertença. Mas talvez todas elas apontassem para uma única pergunta. Que vida estás disposto a construir a partir de agora? Porque compreender o passado, obviamente, é importante, mas viver acontece sempre no presente. E eu quero terminar com uma imagem. Imagina que o medo bate à porta, tu abres, ele entra, senta-se contigo, bebe um café, pode até acompanhar-te durante algum tempo. Mas há uma diferença enorme entre viajar com o medo ou entregar-lhe o volante. Ele pode fazer parte da viagem, mas nunca deveria decidir o destino. Então quero deixar-te duas perguntas. A primeira, que decisão tens adiado por medo e continuas a chamar-lhe falta de tempo? E a segunda, se soubesses que não podias falhar, o que farias de diferente já esta semana? Porque talvez a coragem não seja a ausência de medo. Talvez seja apenas a decisão tranquila de não deixar que seja ele a escrever os próximos capítulos da tua vida. Obrigado por me acompanhares ao longo desta terceira temporada do podcast Entre Perguntas. Se alguma destas conversas te fez parar, pensar ou olhar para a tua vida de uma forma diferente, então este podcast já atingiu e cumpriu o seu propósito. Continuaremos a encontrar-nos entre perguntas, porque, ao final de contas, talvez nunca sejam as respostas que nos transformam. Talvez sejam as perguntas que temos coragem de não evitar. Porque as respostas dão-nos tranquilidade, mas são as perguntas que nos colocam em movimento. Até breve.